americanizada, um burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil na hora das comidas. Eu sou do camarão, ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro que estou muito rica, e não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. E disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum, e já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil. 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E às vezes há coisas que só se dizem aqui. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite. E hoje nós temos aí uma informação, uma novidade que já está até circulando por aí, nós vamos falar. Há coisas que só se dizem aqui, ô Bob, ô Vólio Bene, isso pode ser muito bom ou muito ruim. Eu acho que é muito bom. Ah, a Terra é plana. Se bem que, olha, ô molecada, se disser que a Terra é plana, se eu começar a dizer que a Terra é plana, não seria dito só aqui. É isso que é o trágico. Não é? Tem outros lugares aí dizendo... Imagina, se eu passar a fazer campanha contra a vacina, não será só aqui. Olhem, vejam vocês. Agora, há algumas análises que, se não só aqui, pelo menos não são aquelas que parece que não interessam exatamente ao Brasil. Eu comecei com essa música aí, né? Disseram que voltei americanizada. Vocês sabem que 15 de julho de 1940, Carmen Miranda, depois de ter feito filmes nos Estados Unidos, tal, Hollywood, né? Aí ela foi dar um show na Urca e Bob Furruia, Vólio Bene, a gente tava ali naquela coisa do Estado Novo, né? 37, ter sido dado o golpe do Estado Novo, aquele troço nacionalista. E ela foi vaiada. Foi vaiada. Porque disseram que ela estava americanizada. E aí, o Luiz Peixoto e o Vicente Paiva fizeram essa música, que ela cantou 2 meses depois, na mesma Urca, e aí foi aplaudida. Né? Disseram que eu voltei americanizada, que eu já não sei mais o ritmo do pandeiro, da cuíca. Não, sabia. Acontece que há algumas análises no Brasil que, de fato, sem qualquer nacionalismo tosco, de fato são americanizadas no sentido de que vocalizam interesses que não são necessariamente os interesses do Brasil. Que são o ponto de vista de uma potência unipolar hoje, que são os Estados Unidos. No momento em que o mundo caminha para uma visão, digamos, multipolar. A ideia de que os Estados Unidos continuarão a ser a única nação a ditar os destinos da Terra não já era. Para o bem, para o bem, eventualmente para o mal em algumas coisas, mas quando uma única nação dita os ritmos da Terra, eu não sei se isso é para o bem de algum jeito, acho que não. O Sergei Lavrov, meninos, está no Brasil, é o chanceler russo. Se encontrou hoje com o Mauro Vieira, nós vamos falar daqui a pouco. O nosso chanceler, né? O nosso ministro das Relações Exteriores. E fizeram ali pronunciamentos, nós já vamos ver.
e depois ele se encontrou, acho que agora, né? Está com Lula, não sei se Isso. a gente tem imagem ali da turma chegando ao Palácio da Alvorada. Foi marcado o encontro na Alvorada, é isso, não mudou, né? É Alvorada mesmo. Isso mesmo, eu vi. Mantido. Isso. Bom, tá lá falando com o Lula. E aí, Bob Vogliombeni já começou. Depois de tudo que Lula já disse, não, eu já vou falar o que ele disse. Em Abu Dhabi e antes na China, aí ainda vai por cima, se encontra com Lavrov. Caramba, esse encontro com Lavrov foi marcado, sabe, quando é 1º de março. Eu estava no saguão do Itamaraty, nesse dia 1º de março, porque eu entrevistei o Lula no dia 2, na manhã seguinte. Eu estava, a diretora da rádio, a Sheila, estava, o Basbaum, que trabalha no grupo Bandeirantes, Diretor de na conteúdo, TV Bandeirantes, jornalista. estava. Nós estávamos ali, falando com diplomatas, porque depois nós tínhamos um encontro no Itamaraty, e ficamos sabendo ali, ó, o Lavrov acabou de marcar com o Mauro Vieira a visita ao Brasil para o dia 17 de abril. Dia 1º de março. Porque os dois tinham tido um encontro bilateral no ambiente do G20 na Índia, e o Lavrov falou, vou ao Brasil. Foi convidado, vou ao Brasil. O Brasil mantém relações com a Rússia. A Rússia é o maior exportador de fertilizantes, fundamental para os negócios brasileiros. O Brasil não tem nenhum motivo para romper com a Rússia. Tem que romper com a Rússia porque é uma ditadura. Hein? Gozado que ninguém cobra que os Estados Unidos rompam com a Arábia Saudita porque está massacrando a população do Iêmen, né? Com apoio dos Estados Unidos. Não. Isso é tolice. Então, começo a descartar por aí. Isso é tolice. Mas é que o Lavrov, depois do Brasil, ele vai para Cuba, para Nicarágua e para Venezuela. Bom, isso é a agenda do Lavrov. Nós não temos nada com isso, agora nós vamos ditar com ela a agenda do Lavrov. Preste atenção nisso aqui, que está sendo quase ignorado. Em fevereiro se votou uma resolução na ONU sobre a invasão da Ucrânia. Qual foi a posição brasileira, meninos? O Brasil votou a favor da resolução censurando a invasão. Sim. O Brasil se colocou contra a invasão. Está lá, o texto defende a integridade territorial do país e pede a Moscou que retire imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. O que inclui a Crimeia. Portanto, a posição oficial do Brasil nos órgãos multilaterais, na ONU, é contra a invasão. Quem se absteve foi o governo Bolsonaro, numa votação em 2022. O governo Lula não se absteve. Aliás, nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil foi o único país que apoiou a resolução, junto com 140 outros. Nem fez como um grupo, acho, de 7, que recusou a resolução, inclusive a Rússia, claro, que era uma resolução contra a Rússia. E nem se alinhou, só vê o número para mim, vale bem direito, que é 32. Se alinhou com 32 que se abstiveram. Agora, atenção, nos BRICS, então, o Brasil votou a favor. A Rússia votou contra. A Índia se absteve. A China se absteve. E a África do Sul se absteve. Então, os BRICS, que
tem 42% da população mundial, porque afinal de contas Rússia, Índia e China, que representam 1/3 da população mundial, estão ali. Tem o número aí, Valeu Bene? 32 mesmo, 32. 32. Só esses dois países, Bob, representam 33% da população mundial. Exato. Os BRICS, 42% quando a gente junta os outros. Agora, o Lula ousou. E aí fala, falou demais, falou demais. Bom, é a posição dele. E eu não vejo mal nenhum em que o estadista diga qual é a sua posição. O Lula afirmou na China, é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer Putin e Zelensky que a paz interessa a todo mundo e que a guerra, por enquanto, só está interessando aos dois países. Depois em Abu Dhabi, nos Emirados. A construção da guerra será mais fácil que a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países e agora nós estamos tentando construir um grupo de países que não tem nenhum envolvimento com a guerra. Bom, essas posições estão essencialmente corretas no seguinte sentido, e eu já disse aqui. E antes uma coisa, como o Lula lá atrás afirmou que era preciso pensar na paz, talvez a Crimeia, acho que ele não deveria ter avançado em falar, afinal, de um território que está ali, que é base do confronto também, talvez tenha pensado alto e não devesse, falar talvez a Crimeia. Agora, eu escrevi hoje, e é incrível como há certas coisas que todo mundo sabe, mas não podem ser ditas porque, meu Deus, não vou dizer. A Rússia não vai entregar a Crimeia. Nunca. Não numa boa. Se o Putin morrer de morte natural, aí é um imponderado. For assassinado num golpe de Estado, preso, sei lá o quê, improvável. E se ele perder a eleição, o que também é difícil, porque aquilo é uma semiditadura, qualquer que seja o governante que venha depois, não vai entregar a Crimeia. E ainda pode piorar. Porque o Putin é conhecido, o resto é desconhecido. Não vai entregar a Crimeia, porque a Crimeia é russa desde o século XVIII. Ficou ali, Khrushchev, quando assumiu no processo para combater a era de Stalin, passou a Crimeia, ele era quase ucraniano, passou a Crimeia para a Ucrânia, mas isso no ambiente da União Soviética. Agora ali fica a frota do Mar Negro da Rússia, não vai entregar a Crimeia nunca. E quase 80% da população da Crimeia são russos. Então você defende que se tome a força? Claro que não. Claro que não. Eu acho que o Brasil fez bem em votar contra a Rússia. Que é o que conta. Votou contra a Rússia, mas defende uma solução que não seja a guerra. Porque nós estamos num caminho, o mundo, nessa história, que só tem uma solução, que é a Rússia enfiar o rabo entre as pernas e cair fora da Ucrânia, o que não vai acontecer. Porque antes disso há outros sortilégios. Você está se referindo à questão nuclear? É claro que eu estou. Vamos ter os pés no chão e as duas mãos não? Por que é que um regime absurdo, surrealista, inacreditável, como o da Coreia do Norte, continua lá? Infelizmente. E vai continuar. Porque se os Estados Unidos se mexerem, ou qualquer aliado se mexer, ou a Coreia do Sul se mexer, aquele tarado que governa a Coreia do Norte, o Kim Jong-un, ele transforma Seul
em fumaça. É isso mesmo. E já tem condições de atingir o Japão. E provavelmente Los Angeles. Lá, assim, brincando, né? Fazendo de conta que o mundo é quadrado, Bob Furuya. Lá por trás. Não é com míssil cruzando a Europa. Uhum. A Rússia, do ponto de vista nuclear, é a maior potência nuclear do mundo. Então essa ideia de que a guerra vai continuar até a Rússia ser exaurida é uma ideia bem perigosa. Aí o Lula está propondo um grupo de países para tratar desse assunto. Será assim tão pecaminoso? Será assim tão absurdo? E aí começa que, oh meu Deus, vejam, a diplomacia americana está empolvorosa, e aí manchetes no Brasil para a diplomacia americana falando em off. Pelo menos agora ela falou em on. Nós vamos ver. Pelo menos falou em on. Aí sim. A Casa Branca não gostou? Ok. Tem de falar, tem de explicar. Falar em paz hoje significa fazer o jogo da União Soviética. Bom, essa é a posição do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que analistas aqui no Brasil reproduzem sem nem dar aspas. É a visão que os Estados Unidos têm. O Brasil pode, a depender do caso, deve ter outra visão do caso. O problema é que se parte do princípio é a mentira que a Rússia fez isso com a Ucrânia por causa da questão da OTAN. Como se a questão da OTAN não existisse, mas ela existe. E outro dia o sujeito me contestando disse, tá dando tudo errado, porque a Finlândia que não estava na OTAN, agora entrou na OTAN. Bom, mas isso é um argumento a meu favor, a favor da minha tese, não contra. Eu também acho que tem que botar termo nessa loucura. Talvez o Lula não deva falar em paz, deva falar em cessar-fogo, e o Brasil falou hoje em cessar-fogo. Deva falar em armistício. Meninos, a guerra da Coreia acabou oficialmente? Não. Não. Continua em guerra. As duas Coreias continuam em guerra. Agora foi feito um acordo em 53, que está em vigência até hoje. A China aceita Taiwan como país independente? Não. Invadiu Taiwan? Não. A depender da porcaria que se faça, e pode invadir, a depender da porcaria que se faça, pode, aí estamos diante de um outro negócio de proporções. Então, se é multilateralismo que se quer, vamos ouvir todo mundo. Agora, o que eu acho muito impressionante é que diga assim, o Lula voltou, Lula foi para a China e só reproduziu o pensamento da China e da Rússia. O quê? O Lula virou agente chinês? Bom, acho que agente chinês é quem aqui no Brasil ficou dando megafone para as gigantes do e-commerce chinês, ou chinesas, as gigantes chinesas do e-commerce, né, ficar fraudando o nosso sistema tributário aqui, as nossas empresas. Acho que aí sim. Quem é agente da China aí? O papel do Brasil é defender, sim, e tem tamanho para isso, um mundo multipolar. Mais gente tem de opinar. Mais gente tem de opinar. Aí hoje eu vi um artigo, é impressionante, parece aquela gente que argumenta